Bem-vindo ao podcast Alive, onde a gente fala tudo sobre a mudança de hábitos para trazer a medicina do estilo de vida para a sua vida. Eu sou a Paula, estou aqui com as minhas parceiras da live, Jaqueline e Samantha, e a gente vai contar um pouco sobre a nossa história. Começando com a Jaqueline, me fala um pouco de você, Jaque. Quem é você? Quem eu sou? Eu sou a Jaqueline, sou mãe da Duda e da Júlia. Esse hoje é meu papel principal na vida. E uma recente descoberta de quem eu sou e do que eu posso ser é uma pessoa que trabalha com pessoas na descoberta de novos caminhos. E como que a medicina do estilo de vida entrou na sua vida? É uma história comprida essa, mas eu acho que tudo começou com uma busca de autoconhecimento, por mais que seja clichê esse autoconhecimento, né? Mas foi um descontentamento com onde eu estava, com o que eu fazia, né? Embora eu gostasse muito da minha profissão, porque minha primeira formação é farmacêutica, né? Eu fiz farmácia, e aí eu fiz várias coisas aí nessa área. Chegou um momento da minha vida que eu estava descontente com isso, e aí eu comecei a buscar novos caminhos, e chegou um momento que eu percebi ou melhor, eu percebi não, eu achei que o problema era o que eu estava fazendo, onde eu estava fazendo. E aí eu resolvi sair da farmácia, tinha uma farmácia de manipulação, né? Vendi minha parte para minha parte para minha sócia na época, e só que eu não sabia ser eu sem ser farmacêutica, porque eu trabalhei a vida toda. E aí eu fiquei perdida, falei, nossa, como assim, né? Eu estou aqui, que eu preciso me encontrar de novo, para me encontrar de novo eu preciso voltar a produzir, eu preciso trabalhar, né? E aí eu não sabia como começar, eu falei, eu vou fazer uma coisa que eu gosto, eu gostava de cozinhar, fui fazer gastronomia, e aí logo em seguida, porque eu estava estudando uma coisa, eu tinha que usar aquilo para alguma coisa, né? Uhum. E aí eu abri um negócio de alimentação saudável, né? Era um café. E aquilo teve uns desdobramentos ali, e durou uns 2, 3 anos, eu não me lembro direito. Mas aí eu percebi que estava tudo muito parecido, e eu estava fazendo uma coisa completamente diferente, né? Então eu comecei a procurar, a me procurar, eu diria. E aí eu busquei alguns caminhos que são chamados de alternativos, assim, eu fiz constelação familiar, comecei a ler livros que eu achava que podiam, né, me levar para algum lugar, isso até, sei lá, biografias, coisas do tipo. E, enfim, e foi. E aí, nesse tempo, eu descobri o Ayurveda, que tem bastante a ver com saúde e com a farmácia técnica em si, Alimentação, né? com muita alimentação, e, enfim. E aí eu fui, né, procurando. E nessa fase, a minha filha mais velha estava passando por um momento bem difícil da adolescência dela, bem desafiador, na escola, né? Então, com aquelas questões todas que já são difíceis da adolescência, e a gente ela teve um diagnóstico, a gente descobriu, não lembro nem exatamente como isso veio à tona, mas ela estava sofrendo muito com a questão da comida, né? E aí ela teve um diagnóstico de distúrbio alimentar. E no começo foi muito chocante, assim, porque eu já estudava bastante alimentação e eu já procurava me alimentar bem, e eu tinha um negócio na área da alimentação saudável. Então, a primeira coisa que eu fiz foi me culpar, né? E aí depois eu percebi que aquilo não adiantava, e eu comecei a estudar, e a gente começou a procurar profissionais, né, para ajudar. E aí a gente percebeu que tem muito poucos profissionais preparados para lidar com, com, com esse tipo de distúrbio e com outros, né? Mas o que a gente estava enfrentando na época era isso. Então, você tinha profissionais dessa área, né, nutricionistas, endocrinologistas, que
e até psicoterapeutas que não sabiam lidar, e muitos deles agravaram o quadro dela, né? E aí eu comecei a ler muito, a estudar tal, e me deparei com a terapia cognitivo-comportamental, e aí eu descobri um curso que podia ser para não psicólogos, e aí eu fiz esse curso, que era o coaching cognitivo-comportamental. E aí, assim, foi uma descoberta. Eu falei, nossa, né, que coisa interessante, como funcionou para mim em muito pouco tempo, assim. Eu cheguei a algumas conclusões, eu falei, nossa, isso faz muito sentido, né? E aí, em seguida, eu encontrei uma nutricionista comportamental, uma nutricionista especialista em distúrbio alimentar, né? E ela tinha uma abordagem muito parecida com esse negócio do coaching, né? E do cognitivo comportamental, que na verdade é uma forma de abordar os problemas e de ajudar a, a pessoa a fazer a descoberta e fazer o caminho dela, resumidamente e bem superficialmente. Então, assim, fez super sentido. E aí eu fiquei sabendo que existia o coaching de saúde, acho que foi a Samantha, inclusive, que me falou do coaching de saúde, ou eu ouvi em algum lugar, mas enfim. Aí eu falei, não, eu quero fazer então o coaching de saúde, né? Porque eu sou profissional da saúde, enfim, vamos procurar isso. E nesse meio tempo a Júlia melhorou muito, né? Essa profissional foi a que mais ajudou, eu diria que foi quem puxou começou ali a ajudar a Júlia. E aí o que confirmou mais ainda essa minha impressão, né, de que esse negócio desse coaching que é tão batido, né, que eu ouvia tanto falar de coaching como uma forma, de uma maneira pejorativa até, né? E eu falei, não, mas tem alguma coisa muito legal aí. Então a Ju melhorou e tal, mas eu comecei a procurar o coaching de saúde em alguma instituição que fosse séria, que pudesse me preparar para, quem sabe, ajudar pessoas com isso. E aí a Samantha, a gente conversava bastante, a gente já se conhecia nessa época, conversava bastante, tinha vários papos muito profundos, a gente está na mesma faixa etária, e tem umas questões bem parecidas aí, né? Bem, enfim. Então, a gente tinha essas conversas, ela sabia da minha busca e ela tinha a busca pessoal dela, né? Que ela vai falar depois. Mas ela, um dia, encontrou uma colega dela de profissão, uma médica do Einstein, que comentou com ela que estava criando a primeira turma de medicina de estilo de vida e coaching em saúde do Brasil, no Einstein. E aí eu falei, não, é para aí que eu vou, né? Então, foi assim que a MEV entrou na minha vida, assim, foi mais ou menos sem querer, só que não, né? Uau! Quanta coisa você já fez, né? Muito legal. Nossa. E você, Samantha, me conta um pouco, quem é você? Então, eu sou Samantha, Dutra Banvart, e também gosto de me colocar primeiro como mãe, mulher, e tenho 20 anos, então, de profissão. Eu sou médica, sou otorrino, e então trabalho, né, em consultório todo esse tempo, e sou muito, assim, satisfeita na minha profissão. A minha profissão me trouxe muitas coisas que eu gostei muito, né, de aproveitar, e até de crescimento mesmo, de uma busca e um crescimento. E há algum tempo eu sentia que eu queria mais, assim, acho que com o amadurecimento até e com a evolução do consultório, eu fui notando que eu queria entregar mais do que eu estava fazendo ali. E não da parte de treinamento, daquela expertise, né, dos livros, mas algo assim, de uma abordagem diferente, de um olhar um pouco diferente da medicina. E que eu não tinha sido treinada para fazer, né? Que ainda mais nas subespecialidades, a gente vai cada vez mais ficando técnico e cirúrgico ainda, né? Exige muita precisão. E aí, ao acompanhar
essa turma no consultório por mais tempo, foi surgindo essa vontade de abordar outras coisas, e ouvindo as histórias, e vendo até como as pessoas agem e reagem diferente a uma mesma doença, ao mesmo vírus, uma mesma bactéria, enfim, até uma mesma pessoa em diferentes momentos. Então, eu sempre tive esse radar aí para coisas novas. E sempre em congresso, em qualquer tipo de local que eu tivesse contato com coisas diferentes, isso me empolgava muito. E quando eu ouvi falar, então, dessa abordagem da medicina do estilo de vida, que vê a saúde dessa forma mais global e com fundamento em diversos pilares, trazendo realmente esse olhar da pessoa como um todo, fez muito sentido, assim, parece que caiu, veio preencher ali um espaço que estava pedindo por esse saber. E aí foi muito natural, assim, a partir do momento que então a gente entrou para essa pós e começou a estudar, de estudar e de me aprofundar e ficar cada vez mais empolgada mesmo com o que eu estava experimentando ali. E aí, Paulinha, você pode contar um pouquinho para a gente, por favor, sobre você? Então, eu sou a Paula, eu sou mãe de 2 crianças pequenas, o Theo e a Sofia. O Theo é autista. Eu sou fisioterapeuta de formação, trabalho com Pilates há 18 anos. Fiz a minha pós em medicina em estilo de vida e coaching de saúde e bem-estar. Fiz uma capacitação em mindfulness e estou terminando agora a minha capacitação em Hatha Yoga. Eu sou uma apaixonada pelo movimento, estou sempre em busca de novidades, sempre sou muito curiosa, vou atrás de um monte de curso nessa área. E há bastante tempo vem surgindo aí dentro de mim uma vontade de ajudar os meus alunos a entregar um pouquinho mais, ajudar os meus alunos a envelhecer bem. Essa que foi a minha porta para a medicina do estilo de vida. Eu queria ensiná-los a envelhecer bem, a ter mais qualidade, e assim eu fui atrás de uma pós-graduação que me trouxesse isso. E aí eu me deparei com essa pós do Einstein, né, de estilo de vida e coaching de saúde e bem-estar. Na hora que eu li, eu falei, nossa, é isso que eu quero. Já tinha visto gerontologia, não era aquilo que eu queria. Na hora que eu li, eu falei, nossa, tá aí. Acho que esse vai ser o caminho. E aí, para minha grata surpresa, ao longo desse 1 ano da pós-graduação, eu fui vendo a minha saúde mudar. Eu fui vendo, né, que não era só ali, eu não queria só entregar, né, para os meus alunos, mas eu também queria aquela medicina para mim, para minha vida. Paulinha, então conta pra gente um pouquinho sobre como era a sua vida antes de iniciar e aplicar a medicina do estilo de vida. Então, eu me considerava uma pessoa muito rígida comigo e com as pessoas, né, mais próximas. Tudo tinha que sair como planejado. Eu também tinha uma dificuldade enorme em lidar com as inúmeras demandas do dia a dia. E aí, quando veio a maternidade, e logo em seguida, 2 anos depois, veio o diagnóstico do Theo, eu vi que esse estresse, essa demanda dessa responsabilidade aumentou muito, assim, né? Para mim no início foi bem complicado, assim, a palavra é essa, complicado. E aí, o que aconteceu? Eu fui deixando de cuidar de mim, né? Eu vi que eu não tinha tempo para nada, tudo era para ajudar o meu filho
a desenvolver, né? Então, eu fui me deixando de lado, meu autocuidado, sabe? Então, meu sono piorou absurdamente, minha alimentação não estava legal, o meu manejo de estresse era tomar uma taça de vinho toda noite, e eu achava que essa taça de vinho me ajudava no sono, né? Eu acreditava nisso, e minha atividade física era trabalhar, era dar aula de pilates, né? Não tinha o meu horário, o meu momento. E eu fui deixando de lado, até mesmo os meus amigos, assim, eu fui me afastando, o meu relacionamento também com meu marido também não estava muito legal, e aí foi isso, assim, para mim, assim, o que aconteceu foi que um dia eu falei assim, não, eu tenho que mudar, alguma coisa eu preciso mudar, porque eu ficava irritada o dia inteiro, ficava irritada com os meus filhos, então, assim, era um caos. Na verdade, a minha vida antes estava meio um caos. Na verdade, é essa. E aí, um dia eu falei assim, não, peraí, eu vou descer e vou fazer uma esteira. E aí, eu subi na esteira, foi me dando um mal-estar tão grande, foi me dando uma palpitação, um mal-estar, que eu achei que eu fosse morrer. Juro por Deus, eu fiquei no pânico. Parei na hora, quer dizer, não parei na hora, fui tentando diminuir a velocidade, sabe, com aquele medo de estar tendo alguma coisa. E aí esse medo de morrer, esse medo de deixar meus filhos desamparados, principalmente o Theo, que eu falei, não, foi o gatilho para eu... Falei assim, não, tá tudo errado, você precisa se cuidar, né? Eu preciso fazer alguma coisa. E aí fui ao médico, cardiologista, fiz todos os exames, e aí descobriu que eu estava tendo era uma crise de ansiedade mesmo, e não era nada patológico, né, algum problema no coração, nem nada disso. E aí eu fiz um tratamento, um tempo com medicação, mas eu nunca fui muito de medicamento, assim, eu sempre quis, assim, eu não gosto de ficar dependente de nenhuma medicação, né? Lógico, né, gente? Eu não sou contra medicamento, mas eu não queria, para aquela situação, eu não queria ficar tomando ansiolítico. E aí eu fui atrás, né? E aí a gente já tinha começado a pós-graduação, e aí a gente começou na pós fazer o peer coach, né? Fazendo até a Jaque era do meu trio. E aí, conversando com a coach, né? E vamos ver, olhar aqui esses 6 pilares, né? Da medicina e tudo e tal. E naquele momento, eu fui escolher um pilar que cabia para aquele momento da minha vida, né? Eu fui pelo lado mais fácil, que foi a atividade física, que era uma coisa que eu sempre gostei. E aí eu fui retomando, né, dentro das minhas metas, devagarinho eu fui retomando a atividade física, e aí as coisas foram melhorando, e aí com todo aquele conhecimento da medicina do estilo de vida, eu fui vendo, fui melhorando a minha alimentação, e assim o meu sono começou a melhorar, e aí o meu manejo de estresse deixou de ser a taça de vinho e passou a ser a meditação, passou a ser a yoga. Então, quando eu vi, o meu primeiro passo foi voltar à atividade física, mas quando eu vi, eu já estava fazendo a minha roda girar nos outros pilares, né? Já tinha melhorado a minha saúde integral, assim, né? Então, e isso estava refletindo nos meus filhos, no meu relacionamento, no relacionamento com os meus amigos, com a minha família. Então, foi muito legal, assim, foi muito, né? Foi lindo, assim, foi muito bacana, é verdade, foi muito bom, assim. E hoje eu aplico, né? Hoje eu de alguma forma, eu trago a MEV para minha família, né? Para os meus filhos, né? Mesmo eles sendo pequenininhos, a Sofia tem 5, o Theo tem 6, eu consigo introduzir a medicina do estilo de vida e consigo introduzir
essa liberdade de escolha, assim, né? Para mim, o maior ganho para mim da medicina do estilo de vida, na minha vida, foi esse equilíbrio, né? E junto com essas ferramentas de mudança de comportamento, essa liberdade de escolha. Então, hoje em dia eu me conheço, sei como que as coisas acontecem no meu organismo e hoje eu escolho, hoje eu escolho ter uma alimentação saudável, hoje eu escolho ter uma atividade física prazerosa, ter um relacionamento mais saudável também. Então é isso. E você sentiu na pele, então, né, Paulinha, que esse autocuidado não é um luxo, não é uma perda de tempo. Não é. E como é uma declaração de amor para as pessoas perto de você, né? Que sim, declaração para você. Exato. E para as pessoas que estão ao meu redor mesmo, nas mais próximas. Que são as que mais sofrem, né? São as que são as primeiras que a gente, né? Que sofrem com o nosso comportamento, assim, né? Então, é engraçado que as nossas histórias são completamente diferentes, né? Mas ouvindo você falar, eu me identifico, eu tenho certeza que a Sá se identifica, e eu me lembro de várias histórias no fim da pós, né? A gente teve várias no encerramento lá, então todo mundo falou, né? E era uma turma enorme. Tinha aqui 50 pessoas, né? Se eu não me engano. E eu lembro, assim, que foi recorrente, né? As histórias diferentes, mas a ficha caiu de uma maneira muito parecida, né? Então, primeiro você conhece o que a medicina de estilo de vida mostra, né? Traz de embasamento científico, até, olha, funciona assim, né? Isso, os ideais, as diretrizes são essas, né? Mas não basta você ter esse conhecimento, né? E aí entra essas ferramentas, essas estratégias de mudança de comportamento, que foi o que você falou que viveu, né, no peer coaching, que é o processo que a gente faz lá na pós, que foi a questão transformadora. Então, a gente pegou tudo que a gente aprendeu ali, e que já é fato comprovado, e falou, não, peraí, o que está faltando aqui na minha vida, né? O que está em desequilíbrio? E aí a gente olhou, eu consigo, nesse momento, estar desequilibrado isso e isso, e o que eu consigo fazer, de acordo com a minha realidade, é isso. E aí você dá um passinho, e aquilo que você falou, eu fiz a minha roda girar, é exatamente o que aconteceu com todo mundo, né? E as pessoas, todos nós, nos transformamos. Então, não é mágico, óbvio, não é, mas é mágico no sentido de... Você está no mudo, tá? É mágico no sentido de, assim, nossa, eu não sabia que era possível, né, me sentir desse jeito, não, né? Então é muito, muito lindo mesmo. E eu acho o que é legal hoje, com todo esse conhecimento, né, o que eu busco hoje em dia é equilíbrio. Então, eu nunca imaginei que eu ia deixar de comer, eu não deixei de comer carne vermelha, mas que eu ia comer menos, que é uma coisa que eu adoro. Eu continuo gostando de churrasco, adoro um churrasco, mas não é a carne vermelha para mim hoje em dia não é um prato principal, né? Porque para mim antigamente era, hoje em dia é uma coisa que é eventual, né? Então é essa busca do equilíbrio mesmo. Também achava que eu não... A partir de quinta-feira, gente, eu tomava, abria uma garrafa de vinho e aí ia. E hoje até dia... na outra quinta-feira, né? No meu caso. E no final de semana eu até tomava até muito mais que uma taça. E hoje em dia não faz sentido, né? Eu vejo que tem outras coisas que são muito mais prazerosas. Assim. E mais que isso, não faz falta, né? É engraçado, porque você deixa de fazer falta. Isso, e aí hoje em dia eu bebo, continuo bebendo vinho, adoro vinho. Me chama para tomar que eu vou, mas não é uma coisa também que virou, que não é um diário. Então, para mim, a medicina do estilo de vida é uma medicina
do momento presente, né? Não é? Do dia a dia ali, que todos os dias você entra de alguma forma em contato com esses 6 pilares, né? Que é alimentação, que é o sono, que é a atividade física, que é a conexões e relacionamentos, que talvez o álcool e o tabaco talvez não seja diário, mas que em algum momento da sua semana você acaba entrando em contato com alguém que fuma, tá ali fumando do seu lado, ou no final de semana, né, vai beber e tudo. Então é isso, você faz escolhas durante o seu dia, o que eu vou comer, se eu vou praticar atividade física ou não, como que foi meu sono, né? Então é diário, o tempo inteiro você faz escolhas. E você aprender, você ter esse conhecimento e aí você pode fazer escolhas mais saudáveis, né? E você, Sá? Qual que é a tua história da A MEV? minha O que história. mudou? Então, interessante que eu fui para pós para puro conhecimento, né? Quero aprender, quero ver o que se fala, né, na medicina do estilo de vida, mas não imaginava assim uma necessidade, vamos dizer assim, na minha saúde, né? Que eu me julgava saudável, estou ótima. E aí, conforme a gente vai aprendendo e olhando, essa colocação da Paulinha, né, de fazer escolhas, na verdade, a escolha você faz sempre, mas muitas vezes você faz e não tem nenhuma consciência da escolha, né? Então, trazer isso para olhar para essas escolhas é que começa a fazer muita diferença. Então, para mim, eu fui justamente muito compromissada com aquilo, um pouquinho diferente da Paulinha, assim, não sentia que estava, né, numa demanda tão grande, apesar de que essa frase, né, que eu acho que é comum a muitas pessoas, e eu acho que as mulheres nessa nossa fase de conciliar aí as demandas de mãe e profissional, essa coisa das horas do dia nunca serem suficientes, né, e da gente estar querendo realmente cumprir uma demanda que a gente muitas vezes se coloca de parâmetros, então isso com certeza fazia parte da minha rotina, mas eu imaginava que eu estava dando conta, né? Aquela coisa de achar que você está dando conta e não percebendo quanto que aquilo te consumia ou quanto que estava repercutindo no geral. E aí, a partir do momento, então, que eu conseguia perceber, né, olhar um pouco mais para isso, e aí foram pequenos movimentos mesmo, deixa eu respeitar um pouco mais o meu sono, né? De perceber que, poxa, quando repercutir, né, nas horas, da quantidade de horas do sono, a qualidade do sono, outro dia, essa demanda parecia que era mais pesada. Então, olhar para o sono. Aí só o ajustezinho, não, vamos procurar dormir na mesma hora e acordar na mesma hora, né? Não tentar recuperar tudo no final de semana. Isso já foi mudando. Uma outra coisa muito marcante, assim, para mim foi que a dieta também, eu achava que eu comia relativamente saudável, e aí pensar, e eu sempre tive muito esse olhar para a dieta do que eu não podia, né? Então, não vou comer isso, não vou comer aquilo, que eu sei que isso é muito ruim, não faz parte do meu cardápio. E na medicina do estilo de vida, a única chavinha que foi muito diferente é assim, o que eu tenho que incluir, né? Eu como saudável, mas será que eu como realmente o número de vegetais que eu podia, ou a variedade, né? Então, essa preocupaçãozinha de, não, deixa eu ver se eu estou comendo realmente tantas vegetais, tantas frutas, incluir mais os integrais, as sementes, e aí só de incluir, então a minha mudança de dieta foi muito mais de incluir coisas do que propriamente olhar e tirar. E, nossa, já fez uma diferença incrível na saciedade mesmo, e nessa coisa de vontade disso e daquilo, que não passou a não ser mais uma preocupação. Então, foi bem marcante. Vai mudando o paladar, né? O paladar, exatamente. Então, essa da dieta foi isso. E do exercício físico, atividade física, eu tinha muito uma coisa de 8 ou 80, que eu acho que esse é um olhar da MEV que a gente tem também, né? Então, assim, ou eu queria fazer perfeito, então eu vou correr 3 vezes por semana, tanto horário, e vou fazer isso. E aí ia, né? Semanas que dava tudo certo, nossa, que maravilha, tô ótima. Ou
Se não conseguia, sentia derrota total e aquela autocobrança elevadíssima. E aí, para mim, a grande virada foi de que, assim, vou fazer, vou me comprometer, e o pouquinho tá bom, né? Então, aí você mantém até uma regularidade muito melhor, que, assim, hoje não dá tempo, né, de fazer isso, mas eu vou fazer o que dá para fazer, eu vou fazer, e isso também repercute de forma positiva. Agora, para mim, o maior ensinamento, assim, na prática, foi perceber de estar com o meu, eu costumo falar, né, de estar com o corpo e a cabeça no mesmo lugar. Então, de trazer realmente essa presença e não procurar dar conta de todas as demandas e aí ficar dividindo a minha atenção e focar naquilo. Então, eu vou escolher agora fazer isso e focar nisso. E aí eu percebi que isso foi trazendo uma calma, uma tranquilidade para mim. Então, às vezes, realmente, não vou cumprir todas as demandas que eu achei que eram importantes para aquele momento. Mas as que eu me comprometer a cumprir, eu vou cumprir de uma forma muito mais leve, mais tranquila. E aí parece que rende mais, né? Assim, o dia rende mais. Como você também está com uma outra presença, as pessoas ao seu redor ficam essa repercussão, né? Em cadeia, assim, que nem aquela onda, aquela gotinha de água que cai, né? E vai as ondinhas. É incrível de ver. Então, essa parte dos relacionamentos ajuda muito com essa nossa mudança de presença. Enfim, como eu achei que a Maeve era mais para os outros do que para mim, foi uma super surpresa que não, de forma alguma. Ainda me considero também aplicando, e isso que a Paulinha falou, esse olhar é um olhar diferente que você vai fazendo progressos, né? Mas eles são tão significativos e constantes que a coisa realmente vai fluindo bastante. Então, minha vida mudou muito de qualidade de sono, de qualidade de presença, e aí com isso o manejo de estresse. E surpresa, né? Por exemplo, eu tinha algumas infecções urinárias recorrentes que na medicina, né, que eu tinha acesso e fazia, tinha dado conta, mas elas continuavam a acontecer e não aconteceram mais, né? Assim, não tive mais nenhum episódio nos últimos tempos. Ou seja, a saúde global é visível que teve uma repercussão muito favorável. E isso é que encanta mais, né? De falar, não, eu tenho que entregar isso para todo mundo ao meu redor, porque realmente, fisicamente, a gente comprovou como que repercute na nossa saúde. Não dá para ficar só para a gente, né? Esse conhecimento a gente tem que ir. Quanto mais pessoas souberem dividir, sim. Né, Jaque, me conta aqui o que mudou na sua vida na prática mesmo. O que mudou com a medicina do estilo de vida? Nossa, mudou tanta coisa, tanta coisa. Eu acho que com essa abertura para o novo, eu me abri para a possibilidade de que eu tinha alguma coisa que eu podia melhorar, né? E aí, esse olhar para mim, com essa curiosidade, né? O que está funcionando, que tudo bem, que eu posso continuar fazendo, e o que não está funcionando tão bem assim, né? O que pode melhorar com tudo isso que eu aprendi? O que eu posso aplicar na minha vida? E aí eu fui fazendo pequenas mudanças. Eu comecei no coaching com atividade física, se eu não me engano, né? Eu nem lembro, Paulinha, foi isso, né? Esse que estava no meu grupo. E a Samanta que ouvia meus depoimentos. Enfim, eu comecei por aí, mas refletiu em tudo, porque eu percebi que para fazer a atividade física, eu queria fazer a atividade física de uma forma perfeita. Então, eu queria acordar às 5 da manhã, fazer 1 hora de
de atividade física, e aí fazer a meditação, porque eu funcionava dessa forma. Ainda tenho muito isso, ainda luto contra isso, né? Então, eu faço um planejamento, um script, e aí eu sigo. Então, eu fui fazendo, só que eu fui flexibilizando, e eu percebi que essa flexibilização funcionava mais ainda, que eu acho que é um pouco do que a Samantha falou, né? Que é assim, que é o antes feito do que perfeito, mas é mais ainda que isso, né? Que é você fazer a mudança possível para você naquele momento. E aí, melhorando o sono, então eu não conseguia acordar sempre às 5 horas da manhã e fazer atividade física todos os dias, como eu me propus a fazer, mas eu fazia muito mais do que eu fazia antes. E aí a minha alimentação melhorou porque eu percebi que tinha algumas coisas ali que eu estava fazendo que percebi prestando atenção em mim, né? Então, eu comecei, o Ayurveda me ajudou nisso também, mas essa abertura para a mudança, eu acho que foi ainda assim, acho que o maior impacto foi esse. E aí, quando eu flexibilizei, quando eu me permiti, e quando, mais que isso, eu deixei de me responsabilizar pelas outras pessoas, né? Então, uma coisa é você querer bem, e a outra é você querer que a pessoa faça o que você acha que faz bem para ela. Então, eu acho que isso me melhorou, além de ter melhorado para mim todos os pilares, né? O álcool foi um deles, né? Eu falei assim, muitas coisas coincidem. O álcool, a questão do álcool foi um deles, porque eu tomava vinho todos os dias, né? Porque eu achava que eu merecia. Hoje eu penso o contrário, né? Eu penso que eu mereço ser muito mais saudável, né? E que eu posso, sim, beber o vinho que eu gosto, mas que eu vivo melhor sem que seja todos os dias. E na quantidade que era. Mas, enfim, quando eu comecei a flexibilizar e a ficar mais gentil comigo, eu fiquei assim com as outras pessoas, né? Então, com as minhas filhas, com meu marido, aquele relacionamento, né? Aquele grau de exigência de que ele me entregasse o que eu queria de um marido presente, tá? Flexibilizou, porque ele tem né? Ele é uma outra pessoa, e eu aprendi a respeitar, a enxergar isso. Então, assim, tudo mudou, tudo mudou. A questão da Júlia, né? Do distúrbio alimentar da Ju, eu me cobrava bastante e eu falava para ela, não faça assim, né? Não coma isso. Ou por que você não come isso? Porque depois você não vai ficar aquela coisa como é que chama isso? Da restrição, né? E depois eu percebi que isso não fazia a mínima diferença. Ela já tinha profissionais cuidando dela, né? Eu só tinha que acolher ela, né? E do jeito que vinha. Então, quando ela queria, às vezes ela não queria nada disso, ela queria só que eu aceitasse ela do jeito que ela estava naquele momento e pronto. Então, assim, mudou tudo. A vida ficou muito mais leve em todos os sentidos. E acho que é isso. Legal. E trazendo, então, a próxima pergunta, por que você, Jaque, resolveu ajudar as outras pessoas com a medicina do estilo de vida, fazendo esse gancho aí? Eu acho que eu resolvi ajudar as outras pessoas quando eu resolvi ser uma profissional da saúde. Acho que isso é comum a todas nós. A gente já tinha essa necessidade de fazer alguma coisa, para levar alguma coisa né, para as pessoas, que ajudasse as pessoas. Mas quando eu percebi que era muito mais do que simplesmente entregar, no meu caso, um pote de remédio que ela ia ir lá buscar todo mês, o mesmo, durante muitos anos, mais que isso, eu posso ajudar essa pessoa a se conhecer, a perceber o que ela pode mudar, muitas vezes informar alguma coisa que talvez ela
não saiba, ou ela saiba de uma forma diferente, né? E com um embasamento científico muito sólido da MEV, mas sem que ela se sinta culpada e que ela faça o que está dentro das possibilidades dela, né? Então, assim, como que eu não vou levar isso, essa possibilidade, essa visão de que ela pode melhorar a vida dela, ela mesma pode melhorar a vida dela, ela pode estar no controle, né? E que isso pode ser para sempre. Ela pode envelhecer com saúde, com leveza, né? Ter bons relacionamentos, ter uma passagem com mais significado e mais, enfim, muito mais. Não dá para guardar, tem que espalhar, né? Tem que levar. E aí a gente agrega com tudo que a gente tem de bagagem, né? E melhora de uma forma a tornar acessível para mais pessoas. É isso. Ter uma autoconhecimento para ter uma autonomia para fazer boas escolhas, né? Conhecimento e autoconhecimento, né? As duas coisas. E autoconhecimento, E sai para você, por que você resolveu ajudar as pessoas com a medicina do estilo de vida? Então, como eu falei ali no começo, na verdade, eu já estava na busca disso, né? Então, quando comecei a ouvir, a ler, a ter aquelas aulas, eu falei, nossa, mas isso existe, tem nome, tem estudo, e embora a gente fale que é um olhar, uma abordagem relativamente nova, né? Mas, na verdade, tem um tempo já significativo de história, né, do embasamento e do estudo da medicina de vida, que mais nos Estados Unidos, né, onde eles se dedicaram a fazer esses estudos, mas já é algo não tão novo assim, né? Já tem aí pelo menos 30 anos a 40 anos de estudo, né, mais robusto, já tem. E outra coisa é que, como a Jaque colocou, não é nada novo. Eles têm até aquela frase, né, que a gente ouviu em muitas aulas, que é um ressignificar o óbvio ou uma volta para um olhar que já fazia parte da rotina, do estilo de vida dos humanos, né, dos humanos desde lá da evolução mesmo, e que em algum momento bastante recente até na nossa história como humanidade, mudou de uma forma assim muito radical, e nos últimos tempos até, isso a gente está falando dos últimos 100 anos, numa exponencial, né? Então as mudanças foram ocorrendo e agora fizeram uma transformação. E isso, claro, tem muito a ver com toda a evolução nossa de tecnológica e da cidade e dos avanços que trouxeram muitas coisas positivas até para a medicina, né? Então a medicina evoluiu demais também com todos esses conhecimentos e essa tecnologia, mas ao mesmo tempo correu ao lado essas mudanças da nosso estilo de vida mesmo, né? Então do sedentarismo, da parte alimentar, de toda essa indústria alimentar que cresceu absurdamente em todos os países, e isso impactou de uma forma muito significativa a nossa saúde. E a medicina do estilo de vida é isso, então, né? Olhar essas escolhas que a gente já fazia há muito tempo, por muito tempo, e que agora mudaram de forma tão radical. Então, e aí com tudo isso, entregar a medicina no estilo de vida, para mim só ficou a dúvida de como, né? Como eu vou fazer isso? Não era mais uma escolha, era como vamos fazer. E aí, quando a gente teve essa feliz encontro, como eu gosto de falar, de se encontrar nessa mesma motivação, eu, a Jaque e a Paula, as conversas foram sempre fluindo, sempre olhando para o mesmo lado, né? Isso que foi bem interessante. Todo o tempo que a gente começou a conversar sobre esse como, tudo ia se complementando e ia só se fortalecendo, né? A gente viu algo realmente sendo construído junto, dessa forma de entregar a medicina de estilo de vida. Então, o que a gente queria fazer, a gente já sabia, tinha certeza que esse era o caminho, e aí o que a gente fez juntas foi justamente moldar essa forma de entregar, que aí surgiu, então, a nossa Live MEV.
E aí, Paula, então conta pra gente qual foi o seu motivo para entregar essa medicina de estilo de vida. Bom, eu acho que vocês já falaram tudo. Acho que tudo que vocês falaram é o que eu sinto, é o que eu também acho. E é isso. Eu, como uma profissional da área da saúde, eu quero entregar né, um estilo de vida legal, bacana. Não, né, gente, calma. Deixa eu pensar aqui. Vocês já falaram tudo. Mas volta aquilo que você tinha falado de entregar o envelhecer saudável. Tá, lá no começo você falou que você queria isso, daí assim, para mim foi um encontro de como entregar esse envelhecer saudável. Ótimo, perfeito. Amanda, você é incrível. A sua atenção plena é invejável. Sua memória. Vamos lá. Então vamos, tá. Não precisa perguntar de novo, não, né? Não. Sai daí. Então vamos lá. Então, vocês já falaram tudo, né? Tudo que vocês falaram é o que eu acho também, é o que eu acredito. E aí, a medicina do estilo de vida me trouxe esse como eu quero entregar esse envelhecer saudável, né? Para os meus clientes, né? Os meus alunos e para quem quiser, né? Esse caminho. E então, assim, a live ela surgiu desse feliz encontro, né? De nós três, né? Temos o mesmo propósito e cada uma com seu know-how, né? Algo mais específico, cada uma mais específico, né? num pilar, né? Da medicina do estilo de vida. E a live, na verdade, é um acrônimo, né? Que a palavra, a letra A é a ação, é liberdade, intenção, vitalidade e expansão, que são esses conceitos base do nosso trabalho, né? Em conjunto com você, aí que está nos ouvindo até agora, que é a quarta pessoa dessa nossa equipe, né? Na busca de uma saúde integral. E tem aquela frase, né, Paulinha, que a gente pensou, quando a gente pensou nesse nome, a live, no acrônimo, que essa mudança, geralmente, ela acontece a partir do que está mais vivo dentro da pessoa, né? Então, o nome fez muito sentido para a gente. Exatamente. Quer acrescentar algo, Jaque? Não, tô arrepiada aqui, porque é engraçado, né? Quando, eu não sei, mas quando eu penso na trajetória, porque a gente faz um ano e bastante que a gente está nesse projeto. De a live, não, que a gente resolveu. Faz 2 anos e meio já. 2 anos e meio, Mas que a gente resolveu que a gente ia fazer alguma coisa e que foi tomando forma, né? E que ganhou um nome e aí foi se estruturando. Então, assim, ter essa clareza do que a gente quer entregar hoje, para mim, é emocionante, assim. Imagino que para vocês também, né? E, enfim, eu quero mais conseguir alcançar mais pessoas com isso. Sempre mais pessoas com isso, né? Isso aí. E aí eu quero fazer um convite para vocês que estão nos escutando, que quem quiser saber mais sobre a medicina do estilo de vida, segue a gente lá no Instagram e aqui no YouTube, tá bom? Então, um abraço, muito obrigada. Obrigada. E até a próxima. Até a próxima.